Vocês se julgam livres. E dizem isso com convicção. Repetem essa palavra como um selo de maturidade, como se pronunciá-la fosse prova suficiente de que ninguém governa vocês. Mas observem com atenção a vida que levam. Vocês dizem que escolhem, mas raramente decidem. Dizem que querem, mas não sabem por que querem. Dizem que mandam, mas obedecem o dia inteiro. A liberdade que vocês proclamam é barulhenta. A que vocês vivem, de fato, é silenciosamente dirigida. Eu já vi esse tipo de liberdade antes. Lembro-me claramente de quando eu mesmo me julgava livre. Caminhava por Jerusalém com autoridade, convicção e respaldo. Ninguém me forçava, ninguém me ameaçava. Eu acreditava escolher cada passo. Mas só mais tarde compreendi. Eu apenas obedecia a uma voz interna que jamais confrontei. Vocês confundiram liberdade com movimento. Acham que ser livre é poder mudar de ideia, trocar de rumo, consumir outra coisa, desejar algo novo. Mas movimento não é liberdade. Movimento pode ser apenas agitação sob comando invisível. Na minha época, o controle vinha de fora. Hoje, ele se instalou por dentro. Vocês não são empurrados por correntes, mas puxados por impulsos. Não são coagidos por ordens, mas seduzidos por estímulos. Não são ameaçados, mas condicionados. E chamam esse condicionamento de autonomia. Eu aprendi isso da forma mais dura quando minhas pernas estavam presas ao tronco de uma prisão romana. O corpo ferido, as mãos correntadas, nenhuma possibilidade de escolha externa. E ainda assim, nunca fui tão livre. Foi ali que compreendi algo que muitos de vocês ainda resistem em aceitar. A ausência de correntes não garante liberdade, e a presença delas não a impede. Vocês acordam e já obedecem. Não a um senhor visível, mas a uma inquietação, uma urgência que não sabem nomear. Uma necessidade de preencher o vazio antes mesmo de encarar o dia. Vocês se julgam livres porque ninguém os força, mas não percebem que a escravidão mais eficaz não exige força. Exige apenas que o escravo ame aquilo que o domina. Vocês amam aquilo que os prende. Amam o conforto que os amolece. Amam o prazer que os governa. Amam a aprovação que os paralisa. Amam a distração que os mantém longe da verdade. E enquanto amam, obedecem. Quando eu perseguia os seguidores do caminho, eu também amava aquilo que me governava. Amava a certeza, amava o zelo, amava a sensação de estar certo. E foi exatamente esse amor que me manteve cego. Vocês se julgam livres porque podem dizer sim, mas liberdade começa quando se pode dizer não. Quantas vezes vocês tentaram negar a si mesmos? Quantas vezes resistiram ao impulso imediato? Quantas vezes escolheram o que é verdadeiro em vez do que é fácil? Se a resposta é raramente, então não falem de liberdade. Falem de dependência refinada. Vocês não controlam o que desejam, apenas racionalizam depois. O desejo surge e vocês o seguem. Depois o chamam de identidade, chamam de direito, chamam de expressão pessoal. Mas desejo sem governo não revela quem vocês são, revela quem manda em vocês. Eu disse isso aos romanos e continuo dizendo a vocês. Vocês são escravos daquilo a que obedecem. E isso não mudou. Hoje vocês se dizem livres porque rejeitam qualquer autoridade externa, mas se tornaram servos dóceis de autoridades internas, mais voláteis, mais exigentes, mais tirânicas. O prazer não aceita atraso. O impulso não tolera espera. A urgência não permite discernimento. E vocês obedecem, chamando isso de espontaneidade. Vocês acreditam que liberdade é não prestar contas. Mas ninguém vive sem prestar contas. A questão não é se vocês prestam contas, é a quem. Vocês prestam contas ao medo de ficar de fora, à ansiedade de perder relevância, à pressão de corresponder,
a necessidade constante de sentir algo. E quanto mais obedecem, mais cansados ficam. Quanto mais seguem, menos sabem para onde vão. Vocês não estão exaustos porque trabalham demais. Estão exaustos porque são governados por muitas vozes. Liberdade não é a multiplicação de opções, é a unificação do governo. Enquanto vocês não reconhecem quem os governa, continuarão chamando submissão de escolha. Vocês se julgam livres, mas não conseguem permanecer em silêncio, não conseguem suportar o vazio, não conseguem negar a si mesmos. E quem não consegue dizer não, já disse sim a um senhor. Não existe vida sem governo, não existe existência neutra, não existe coração sem trono. Vocês apenas trocaram o nome do Senhor para não precisar enfrentá-lo. E enquanto fizerem isso, continuarão proclamando liberdade enquanto vivem totalmente controlados. Eu falo isso não como um observador distante, mas como alguém que conheceu a liberdade e também a perdeu, em níveis que muitos de vocês jamais experimentaram. Eu já fui livre aos olhos do mundo. Livre por nascimento, livre por cidadania, livre por status religioso, livre por reconhecimento intelectual. Eu carregava um nome respeitado, uma formação invejável, uma identidade sólida diante dos homens. Caminhava entre líderes, era ouvido, era temido, era obedecido. Ninguém me obrigava, ninguém me oprimia externamente. Eu me movia com autonomia, convicção e poder. E ainda assim eu era escravo. Escravo de uma certeza que não vinha de Deus. Escravo de uma justiça construída a partir do meu próprio zelo. Escravo de uma identidade que precisava se afirmar eliminando o outro. Lembro-me nitidamente de como eu respirava a convicção. Eu não duvidava, não hesitava, não me questionava. Eu perseguia acreditando estar livre. Eu agia convencido de que escolhia, mas era governado por um coração que jamais se submetera ao Senhor. Foi preciso que Cristo me derrubasse para que eu percebesse algo que nenhuma liberdade externa havia me ensinado. A maior prisão não é a cela, é a convicção errada que se recusa a ser confrontada. Quando caí naquela estrada, não perdi apenas a visão, perdi o controle, perdi o direito de continuar sendo meu próprio juiz. E foi ali, no chão, dependente da voz de outros para caminhar, que começou minha libertação. Depois disso, conheci o outro extremo. Conheci as correntes reais, as prisões romanas, o peso do ferro nos pulsos, o frio das celas, a escassez, a fome, a exposição pública, o desprezo. Houve noites em que meus pés estavam presos ao tronco e meu corpo mal conseguia descansar. E posso lhes dizer com autoridade, nunca fui tão livre quanto quando perdi todo o controle externo da minha vida. Quando minhas mãos estavam presas, meu coração finalmente tinha um Senhor. Vocês pensam que liberdade depende das circunstâncias? Eu aprendi, na carne, que liberdade depende do governo. Em cidades gregas, vi homens que se diziam livres porque pensavam livremente, mas não conseguiam dominar o próprio corpo. Eram arrastados por apetites que desprezavam em público e obedeciam em segredo. Em Roma, vi cidadãos que se diziam livres porque tinham direitos, mas eram escravos do status e do medo de perder posição. Viviam atentos a quem observava, a quem julgava, a quem podia retirar prestígio. Entre religiosos, vi homens que se diziam livres porque obedeciam à lei, mas eram dominados pela necessidade de aprovação, pela comparação constante, pelo desejo de reconhecimento. Nada disso mudou. Vocês apenas trocaram os nomes. Hoje vocês se julgam livres porque rejeitam qualquer autoridade visível, rejeitam instituições, rejeitam tradição, rejeitam limites, rejeitam qualquer voz que diga não. Mas eu lhes pergunto, quando foi que rejeitar a autoridade se tornou sinônimo de liberdade?
Eu vi escravos que obedeciam a senhores cruéis e sabiam que eram escravos. E vi homens livres que obedeciam aos próprios desejos e se achavam senhores. Os primeiros conheciam sua condição. Os segundos viviam enganados. Vocês acham que são livres porque ninguém os força a obedecer, mas não percebem que obedecem o tempo todo. Obedecem à pressão do grupo, obedecem ao ritmo do mundo, obedecem ao medo de ficar para trás, obedecem à urgência de se sentirem vivos. Na minha época, Roma entendia uma coisa: quem governa o coração, governa o império. Por isso eles não temiam apenas rebeliões armadas, temiam ideias que mudavam o senhor do coração. E foi por isso que me prenderam. Não porque eu tirava a liberdade das pessoas, mas porque eu a redefinia. Eu anunciava um reino onde ninguém é livre para viver como quer, mas todos são livres para viver como foram criados. Eu anunciava um Senhor que não aceitava concorrência, um Cristo que não se encaixava nas categorias romanas nem nas religiosas. Por isso fui acusado, por isso fui perseguido, por isso fui preso. Porque quando o verdadeiro Senhor é anunciado, os falsos senhores se sentem ameaçados. Vocês pensam que o problema do controle é moderno. Não é. Ele apenas se sofisticou. Na minha época, o controle vinha por leis, açoites e espadas. Na de vocês, vem por desejos, estímulos e narrativas. Mas o efeito é o mesmo. Homens convencidos de que são livres enquanto vivem obedecendo a tudo, menos a Deus. Eu digo isso como alguém que já viveu dos dois lados, como alguém que já confundiu zelo com liberdade, como alguém que já confundiu convicção com autonomia, como alguém que já confundiu poder com vida. E foi preciso perder tudo isso para que eu aprendesse o que vocês ainda resistem a aceitar. O coração humano não é autossuficiente, foi feito para servir. A única questão, ontem e hoje, é sempre a mesma. A quem? Agora olhem para o tempo em que vivem, não como observadores neutros, mas como participantes. Vocês vivem cercados de promessas de liberdade. Nunca houve tantas opções, tantos caminhos, tantas vozes dizendo, seja você mesmo. E ainda assim, nunca vi uma geração tão cansada, tão ansiosa, tão fragmentada. Eu conheço esse tipo de cansaço. Não o cansaço do corpo após o trabalho honesto, mas o cansaço da mente dividida. Vi isso em Atenas, quando homens passavam os dias debatendo ideias novas, mas eram incapazes de viver segundo qualquer uma delas. Falavam muito sobre liberdade, mas viviam inquietos, sempre buscando algo que nunca chegava. Vocês acordam exaustos antes mesmo de começar o dia, não porque o trabalho é pesado demais, mas porque o coração de vocês não descansa. Vocês vivem conectados, mas dispersos, informados, mas confusos, cheios de estímulos, mas vazios de direção. E chamam isso de vida livre. Observem como vocês tomam decisões. Quantas delas nascem da verdade e quantas nascem do medo de perder algo? Medo de perder relevância, medo de perder prazer, medo de perder aceitação, medo de ficar sozinhos com os próprios pensamentos. Esse medo governa mais escolhas do que vocês admitem. Vi esse medo governar cidades inteiras. Vi homens moldarem a própria vida não pelo que era justo, mas pelo que preservava posição, influência e imagem. Nada disso mudou, apenas ganhou novas palavras. Vocês dizem que são livres porque ninguém os proíbe, mas vivem evitando qualquer coisa que exija renúncia, qualquer compromisso profundo, qualquer palavra definitiva, qualquer obediência prolongada. Vocês querem portas abertas, mas não querem caminhos estreitos. Querem possibilidades infinitas, mas não suportam responsabilidades reais. E isso os mantém eternamente suspensos, sempre escolhendo, nunca decidindo. Eu conheci homens assim entre meus irmãos, homens que conheciam a lei, mas nunca se entregavam totalmente a ela nem à graça. Viviam no meio do caminho, seguros o suficiente para não mudar, inquietos demais para descansar.
Vocês se sentem pressionados o tempo todo, pressionados a produzir, pressionados a performar, pressionados a opinar, pressionados a se posicionar, e chamam isso de expressão pessoal? Mas eu lhes digo, quando todos precisam se expressar o tempo todo, é porque ninguém sabe mais quem é. Vocês se tornaram especialistas em justificar o que fazem, mas raramente param para discernir se o que fazem é bom. Transformaram desejo em argumento, vontade em virtude, sentimento em critério, e qualquer coisa que os confronte é imediatamente rotulada como opressão. Eu vi isso entre os que resistiam ao Evangelho. Não rejeitavam a verdade porque fosse falsa, mas porque exigia mudança. Vocês não rejeitam limites porque são injustos, rejeitam porque expõem quem realmente governa vocês. Vocês dizem que querem liberdade, mas organizam a vida inteira para evitar desconforto. Fogem do silêncio, fogem da solidão, fogem da disciplina, fogem da verdade que exige transformação. E enquanto fogem, se mantêm ocupados, porque ocupação dá a ilusão de propósito sem exigir arrependimento. Vocês se reconhecem nisso, mesmo que não gostem de admitir. Reconhecem quando prometem mudar e adiam mais uma vez, quando dizem depois e sabem que depois quase nunca chega. Reconhecem quando obedecem ao impulso e só refletem depois, quando seguem o fluxo e chamam isso de autenticidade. Eu não escrevo isso para humilhá-los, escrevo porque conheço o coração humano e porque sei que muitos de vocês estão cansados de viver assim, cansados de reagir, cansados de correr, cansados de obedecer a vozes que nunca se calam. Vocês não precisam de mais estímulo, precisam de governo verdadeiro, precisam aprender a dizer não. Não ao impulso imediato, não à pressa, não à mentira confortável, não à vida sem direção. Vocês precisam reaprender algo simples, mas esquecido. Nem tudo o que vocês podem fazer deve ser feito. Nem todo o desejo que vocês merece ser seguido. Nem toda porta aberta leva à vida. Vocês precisam desacelerar o coração antes de tentar mudar as circunstâncias, parar de negociar com aquilo que os controla, parar de chamar fraqueza de direito, parar de confundir cansaço com destino. Não estou lhes pedindo perfeição, estou chamando vocês à honestidade. Honestidade para reconhecer que algo governa suas escolhas. Honestidade para admitir que essa liberdade proclamada não os libertou. Enquanto vocês continuarem tratando o controle interno como expressão legítima do eu, continuarão presos. Mas quando começarem a confrontar aquilo que os domina, o caminho da verdadeira liberdade começará a se revelar. Porque liberdade não nasce do caos interior, nasce da ordem correta, e essa ordem exige que o trono do coração não fique vazio. Se vocês não escolhem conscientemente quem governa, outra coisa escolherá por vocês, e já está escolhendo. Agora chegamos ao ponto que muitos de vocês tentam evitar, porque tudo o que foi dito até aqui apenas prepara o terreno para esta verdade simples e incômoda. Liberdade não é a ausência de Senhor, é a presença do único e legítimo Senhor. Vocês tentaram viver sem governo, chamaram isso de maturidade. Tentaram viver obedecendo apenas a si mesmos, chamaram isso de autenticidade. Mas o resultado está diante de vocês: cansaço, fragmentação, ansiedade, confusão, vazio. Não foi falta de informação, não foi falta de oportunidades, não foi falta de escolhas, foi falta de senhorio. O coração humano não foi criado para se autogovernar. Quando tenta, se desintegra. Quando insiste, se destrói. Eu aprendi isso quando ainda respirava a ameaça e convicção própria. Eu acreditava governar minha vida. Achava que minha consciência era suficiente, que meu zelo me justificava. Mas foi preciso que Cristo interrompesse meu caminho. Não com conselho, não com diálogo, mas com autoridade. Quando caí naquela estrada, compreendi algo que vocês ainda resistem em aceitar.
Ninguém encontra liberdade enquanto insiste em permanecer no trono. Por isso, eu lhes anuncio aquilo que muitos rejeitam não por ignorância, mas porque sabem o custo. Jesus Cristo não veio negociar com seus desejos, veio destroná-los. Cristo não se oferece como mais uma voz para aconselhar o eu soberano. Ele não entra para fortalecer a autonomia. Ele não vem ajudá-los a administrar melhor a própria escravidão. Cristo vem para reinar. E um rei não pede espaço. Ele o ocupa. Vocês querem a paz de Cristo, mas não querem o jugo de Cristo. Querem o descanso, mas rejeitam a obediência. Querem a liberdade, mas fogem da cruz. Mas não existe Cristo sem cruz. Não existe liberdade sem morte. Não existe vida nova sem o fim da antiga. Eu vi isso acontecer comigo e com tantos outros. Ninguém entrou no reino preservando o próprio trono. Ninguém seguiu a Cristo mantendo o controle. Quando Cristo chama alguém, ele não chama para um ajuste de comportamento. Chama para uma execução. Execução do homem velho. Execução da soberania do eu. Execução do direito de fazer o que se quer. Por isso, tantos se dizem cristãos e continuam completamente controlados, porque aceitaram Cristo como símbolo, mas não como Senhor. Aceitaram suas palavras que confortam, mas rejeitaram suas ordens que confrontam. Aceitaram o perdão, mas recusaram o governo. Eu escrevi cartas inteiras por causa disso, porque não existe evangelho onde Cristo salva, mas não governa. Cristo não divide o trono com ninguém, não compartilha a autoridade com impulsos, desejos ou medos, não aceita ser consultor de uma vida que se recusa a obedecer. Ele governa, ou é rejeitado. E aqui está a verdade que liberta, ainda que doa. Somente quando vocês param de tentar controlar a própria vida, é que começam finalmente a viver. Eu aprendi isso quando estava preso e não podia decidir nem o horário do sono. Meu corpo limitado, minha agenda destruída, minhas opções reduzidas a quase nada. E ainda assim, livre. Porque liberdade em Cristo não é fazer o que se quer, é ser liberto da tirania do querer. É não ser mais arrastado por impulsos, não ser mais governado pelo medo, não ser mais definido pela aprovação alheia. É poder dizer não ao que antes mandava. É poder esperar quando tudo exige pressa. É poder permanecer quando tudo empurra para fugir. Isso não acontece por força de vontade. Eu tentei. Acontece por submissão. Submissão consciente, voluntária, diária, ao senhorio de Jesus Cristo. Vocês perguntam, mas isso não é perder a liberdade? Eu lhes respondo com a autoridade de quem já viveu dos dois lados. Vocês nunca a tiveram enquanto tentaram governar a si mesmos. Cristo não rouba a liberdade, ele a redefine. Ele tira de vocês o peso impossível de serem seus próprios deuses. Ele tira de vocês a obrigação de se justificarem o tempo todo, de se provarem, de se sustentarem. Ele oferece algo muito mais profundo, vida sob um governo que não oprime, porque foi exercido primeiro na cruz. O Senhor que lhes pede tudo é o mesmo que deu tudo. O Rei que exige obediência é o mesmo que se entregou por vocês. Por isso, a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, é o lugar onde o controle humano morre e a verdadeira liberdade começa. Enquanto vocês tentarem manter o trono, continuarão presos. Enquanto negociarem com o que os domina, continuarão cansados. Mas quando se renderem, quando reconhecerem que não são bons senhores de si mesmos, quando entregarem o governo a Cristo, então experimentarão algo que o mundo não consegue oferecer. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, uma paz que não precisa de anestesia, uma vida que não é governada por impulsos. Eu não escrevo para convencê-los, escrevo para convocá-los a viverem livres debaixo da misericórdia de Jesus Cristo. Examinem, portanto, a quem vocês obedecem quando ninguém manda, porque ali, sem discursos, sem justificativas, sem plateia,
está o verdadeiro Senhor de vocês.